A NASA censurou os dados do 3I Atlas. Pois é, ninguém está podendo ver, nenhum cientista está podendo ver. Os dados do James Webb foram censurados, não foram mostrados para ninguém. O que está acontecendo? Será que isso é verdade mesmo? Então, vem comigo e vamos lá. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Thiago Maia, físico, astrofísico, embaixador no Brasil da Declaração Climática Mundial e especialista em fenômenos naturais. Pois é, a NASA ela fez um embargo, dos dados do James Webb. Nenhum cientista está tendo acesso. E claro que isso é coisa da NASA, né? Será que isso realmente é algo que a NASA faz? Ela vai ocultar os dados? Tem algum segredo por trás disso? Não! Esquece essa merda aí, porra. Bom, meus amigos, então olha só, esse negócio de embargo de paper, de embargo de publicação, esse embargo entre aspas, isso realmente aconteceu, tá? Isso é verdade. Mas se isso quer dizer que há alguma coisa por trás, alguma coisa escusa, não, tá? Então acontece que o embargo é uma restrição temporária da divulgação, que na verdade não seria nem embargo. Então embargo é entre aspas, tá? É uma restrição temporária da divulgação. Ou seja, até uma data e hora definida pelos periódicos ou pelo financiador ou até mesmo pela pessoa que tomou os dados, tá? Então ninguém pode tornar público o artigo ou seus dados ou seus resultados ou o que for, ou até mesmo certos detalhes, mesmo até que o paper já esteja pronto, já esteja aceito, já esteja prontinho lá para publicação. Então, isso que é esse chamado embargo, que na verdade é uma restrição temporária de divulgação. Contra fatos não há argumentos. Então vamos entender se isso aí realmente é uma prática normal. Será? Por que isso existe? Isso literalmente existe por quê? Para ter uma equidade no acesso à informação, por exemplo, jornalistas e leitores têm acesso simultâneo, evitar, por exemplo, furar a notícia, isso é uma das possibilidades. Outra, integridade do processo científico, reduz interpretações prematuras de resultados ainda em edição/finalização, ou seja, se você vai divulgar algum dado, o dado tem que estar extremamente bem analisado, extremamente bem trabalhado, para você o quê? Você publica um dado bruto e aí vem qualquer Zé Ruela e vai interpretar da forma dele. E vai fazer uma distorção do que é na realidade. Ou seja, quem propôs os dados, ele vai saber a metodologia, vai saber tudo direitinho e vai saber por que ele fez aquilo. Então ele tem que divulgar os dados para a gente saber. Agora, se você divulga o dado sem alguma análise, ou seja, o dado bruto, cabe o que? Interpretação, e muitas interpretações enganosas. Agora, continuando aqui, você tem também a coordenação editorial /comercial, que isso também permite que periódicos eles possam sincronizar as versões finais, metadados, o DOI lá, a referência, o material suplementar, etc. Ou seja, é a linha editorial de cada periódico. E também a gestão de risco e de impacto em áreas sensíveis, como por exemplo a biomédica, tá? Que evita alardes antes de haver um texto final e contexto adequado. Então você tem que sim, alguns tipos de dados, eles têm esse, vamos chamar de embargo, tá? Para ficar mais simples, que na verdade, volto a dizer, restrição temporária de divulgação. Para ficar o que mais simples, vamos chamar de embargo. Então alguns deles têm que ter isso daí. Por quê? Para ter essa segurança, principalmente a segurança do autor. E esse embargo, ele pode durar, dependendo da situação, pode durar de 12 meses, 6 meses e 3 meses. Ou então, esses são normalmente os tempos, vamos dizer, médios, tá? Ou então você pode botar sem embargo, você pode botar direto. Só quem define isso ou é a revista ou é o autor. Para quê? Para que ele possa trabalhar isso daí. Ah, agora eu entendi! Então, por exemplo, aqui ó, o telescópio espacial Hubble, tá? Todo mundo conhece ele, tá lá em cima, desde a década de 1990. E outros grandes observatórios, como James Webb, que fez essa tomada de dado lá do 3I Atlas, e que realmente os dados estão em embargo. Eles também trabalham com embargos para quê? Para os resultados científicos e imagens. Isso acontece por quê, minha gente? Por que esses telescópios trabalham com isso? Os dados brutos do telescópio são atribuídos ao quê? A uma equipe de pesquisadores, ou seja, cientistas que estão trabalhando naquela área ou que propuseram as observações por um período assim, de exclusividade. Ou seja, só esses podem ter esses dados produzidos pelo telescópio, que em geral são 12 meses. Ah, mas o 3I Atlas, ele tá com embargo de 3 meses. Sim, por quê? Por ser um objeto que ele é de fora do nosso sistema solar. Ah, como é que você sabe que é de fora do nosso sistema solar? Porque ele está com uma velocidade maior de 220 mil km por hora. Isso daí não é condizente
com tudo que nós observamos do nosso sistema solar, com as velocidades, com a aceleração, com tudo, né, relacionado até mesmo o potencial gravitacional do nosso sistema solar. Então, esse objeto ele veio de fora do sistema solar e vai embora. Tá? Então, por isso que também deram esse prazo de 3 meses para poderem os pesquisadores analisarem os dados, refinar os dados, ter todas as partes, por exemplo, bem analisadas, escrever o paper para não deixar nada, vamos dizer assim, em aberto. Agora, para que eles justamente analisem antes de se tornarem público, e esse prazo funciona como uma espécie de embargo de dados. É uma segurança do pesquisador. Não tem nada a ver com a NASA. Isso não tem nada a ver com a NASA. Tem a ver com pesquisadores que solicitaram a medição pelo James Webb. Aí o que acontece? Continuando aqui, além disso, quando a NASA e a ESA liberam os resultados, por exemplo, de alto impacto, eles normalmente organizam uma data de divulgação oficial, evitando imagens e press releases, né, que ou seja, sob embargo para jornalistas e instituições parceiras que só podem publicar a notícia no horário definido. Então, mesmo com embargo, às vezes essa notícia ele pode sair antes. Eu sei porque eu já revisei alguns artigos de amigos e um deles eu não pude divulgar. O cara pediu pra eu ver, corrigir e tal, se tivesse alguma coisa, e pediu pra eu não divulgar. Beleza. Um outro cara lá da Austrália, que eu divulguei aqui nesse canal, antes do lançamento. Porque eu perguntei pra ele assim, olha, legal, tal, quando que eu posso divulgar? Ele falou, a hora que você quiser. Falei, muito obrigado. Porque já estava programado para ter o paper, mas só que ele não pediu esse embargo de dados, não pediu nada disso. E eu fiz isso aqui nesse canal. Divulguei antes aqui do lançamento. Agora, isso já teve antes? Sei lá! Tá? Nós estamos aqui vendo o Hubble, já que tudo agora está falando do James Webb, né? Que o James Webb observou lá o Trace Atlas. E será que isso já teve antes? Será que o Hubble já fez isso antes? Será que é uma novidade agora? Não! Lá em 1990, lá nessa década, né, o início das operações, os dados normalmente tinham um período de exclusividade, ou seja, embargo de 12 meses, para que a equipe que fez a proposta da observação, isso garantia tempo para análise antes da comunidade acessar. Isso é uma prática normal para qualquer observatório espacial, para qualquer, às vezes, dados de saúde, para qualquer tipo de dados que sejam sensíveis, para qualquer tipo de dados que qualquer pesquisador queira manter em, vamos dizer assim, em exclusividade para a sua equipe, para analisar, para poder fazer a publicação. Às vezes até para não tomar uma pernada na publicação. Aí o que acontece aqui, ó. Em 1995, o Hubble Deep Field, né, ou seja, que foi o espaço profundo, né, que o Hubble foi lá e fotografou, o diretor era o Robert Williams e abriu mão do embargo. Ele quis abrir mão do embargo. E os dados foram liberados imediatamente ao público sem esperar 12 meses. O resultado disso foram mais de 400 artigos publicados em poucos anos e a imagem se tornou um ícone da astronomia. Pois é, o Robert Williams, ele quis divulgar. E muitos desses trabalhos, mais de 400 artigos, muitos deles falaram bobagens, com análises péssimas, com análises ruins. E outros foram excelentes. Então, isso é uma determinação de quem? Da pessoa que fez o dado, que fez a proposta de observação, a proposta da coleta de dados. E aí foi o Robert Williams. Agora, o Hubble Ultra Deep Field seguiu a mesma filosofia em 98, liberação pública e rápida, mas com divulgação coordenada à imprensa sob press embargo. Ou seja, todos os jornalistas puderam publicar na data marcada. Ou seja, ali já teve o quê? Olha, nós vamos divulgar os dados de imediato, mas só podem publicar a partir de tal data. Pois é, tá vendo como funciona? Aí agora, década de 2000 a 2020, a regra do embargo de 12 meses continua para observações regulares. Projetos especiais, como o de alto impacto, por exemplo, imagens de Plutão, galáxias distantes, eventos de supernova, muitas vezes tiveram liberação imediata ou coletiva com embargo da imprensa. Então, isso daí, quem define é o pesquisador. Quem define é a pessoa. Aí vem esses divulgadores, esses youtubers, como tem um aí que é um youtuber montanhista, né? Que adora ir pra montanha, simplesmente fica falando que a NASA tá escondendo. Porque o Trace Atlas pode não ser natural, pode ser algo, né, totalmente diferente, pode ser algo extraordinário. Bom, já é extraordinário que é o terceiro objeto fora do nosso sistema solar, tá? Ou seja, que veio de outro sistema solar que tá passando por nós. Mas só que isso daí, minha gente, esse embargo é algo extremamente normal. Normal. Tá? Então você tem
vários tipos desses embargos, onde os autores geralmente pedem para discutir o trabalho, às vezes em seminários fechados, às vezes apresentar em conferências, com cuidado para não disponibilizar o PDF final, ou seja, não disponibilizar o artigo final para ter a publicação, né, vamos dizer assim, garantida para eles. E não podem publicar antes do quê? Antes do pessoal que dá autorização, antes de ter o fim do embargo. E o embargo desse artigo que vai ser lançado, do James Webb, da observação do Trace Atlas, ele termina quando? Em novembro, que é a data para o lançamento. Então, meus caros, o que ficam falando, você tem que ter uma submissão, uma revisão, uma aceitação, aí você tem a data e hora definida para publicação e muitas coisas. Então, isso daí, cara, é uma idiotice. O James Webb, ele continua fazendo a mesma coisa. Tem dados, como por exemplo, James Webb Deep Field foi liberado rápido, mas tem outros dados que têm um embargo. Não quer dizer algo especial para o Trace Atlas, não. Isso é comum. Isso é comum. Então, parem de ficar acreditando nesse bando de Zé Ruela que fica falando bobagem. Isso é mentira. É mentira, só serve para assustar vocês. Tá? E agora é o seguinte. O segredo revelado, né? Será que o Trace Atlas é um cometa ou é uma nave? Isso aí eu vou discutir no próximo vídeo. E se você gostou, larga o dando like, compartilha esse vídeo e não deixe de assistir ao nosso querido, aqui ó, 2 videozinhos que eu vou deixar aqui no card. Beleza? Forte abraço, até a próxima.